começando mais um podcast DVCast, conversas que transformam a medicina. E dessa vez a gente também tem um convidado muito especial, um cirurgião, onde vai trazer um pouco da sua trajetória e quais foram os movimentos, os comportamentos que o diferenciaram em sua carreira. A gente gosta muito de falar que empreender não é o ato de você abrir uma empresa, mas sim o ato de você ser uma pessoa protagonista da sua carreira, uma pessoa que faz a diferença por onde passa. Afinal, você tem intraempreendedor, você tem empreendedorismo cooperativista e assim por diante. Então, sem mais delongas, estamos aqui com o Pedro, né, nosso Certo. host. Alguma mensagem, Pedro? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo, né. Estamos mais aqui no nosso segundo podcast, DVCast, na verdade, entrevistando mais com um entrevistado ilustre para o nosso movimento médico empreendedor, que vai dar diversas dicas, tanto para o estudante de medicina, tanto para o médico, né, Vitor? Justamente, para quem já está formado aí e, né, tá precisando justamente entender um pouco mais do contexto. Eu acredito que histórias, né, faz com que possamos, então, desenvolver algumas habilidades e entender como agir em determinados momentos da nossa vida, da nossa carreira. E para apresentá-lo, né, uma pessoa tão especial, falar um pouquinho do currículo, tem até que ler, de tão grande que é, né? Então, ele é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica Estética, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora do Hospital Araújo Jorge, formado, né, formação profissional na UFG, Unicamp, USP, especialização em microcirurgia reconstrutiva. Ademais, também é de família médica e todo mundo da família dele é super bem comentado, mãe, pai, irmão e assim por diante. Então, seja muito bem-vindo, doutor Bruno, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pessoal, eu que agradeço o convite, me sinto lisonjeado em dividir esse tempo tão valoroso aqui com vocês, para a gente transbordar conhecimento, trocar experiência, fazer network e conversar sobre algo que todos nós amamos, que é a medicina feita com humanização, com os olhos voltados para a gestão empresarial, para que o médico possa deixar de ser apenas um médico tax, que é Hum, aquele médico que só fatura enquanto está rodando, para ele deixar de ser escravo da medicina e exercer o melhor lado da medicina, que é o lado, digamos assim, humanizado, é o lado voltado para paciente. uhum. E a gente vai ter um tempo gostoso aqui para tirar todas as dúvidas dessa audiência maravilhosa que vocês têm. Eu espero que o bate-papo seja muito produtivo, Eu tenho tanto para certeza. mim quanto para vocês, como para todos que tiveram a oportunidade de acompanhar o DV Podcast. Uhum, E já começa, né, bem marcante, já falando da parte da medicina táxi uhum. e, né, a questão onde você realmente entrega valor para a sociedade. Inclusive, esses dias teve um corte bem emblemático, onde você comentou de uma fala que sua mãe, né, teve contigo ali no particular quando você se formou, foi na cirurgia plástica, certo? Isso, foi na cirurgia plástica. Conta um pouco pro pessoal, que eu acho que isso é válido É. ouvir novamente. Mas essa inspiração dos meus pais começou bem antes da faculdade de medicina, quando eu ainda era criança. Eu era criança na década de 80 aqui em Goiânia e meus pais são médicos. Meu pai é anestesista, hoje ele está aposentado, missão cumprida, e minha mãe é pediatra, também já encerrou as atividades médicas. E quando eu era criança, por diversas vezes, eu acordei à noite escutando choro de criança dentro da minha casa. Eu achava estranho, levantava da minha cama, ia até a sala da televisão, e eu deparei diversas vezes com minha mãe atendendo pacientes particulares na sala de televisão de madrugada na minha casa. Naquela época não existia tantos pronto-socorros, e não existia celular, então a paciente ligava no telefone fixo, pedindo desesperadamente para minha mãe acudir, acolher Caramba, legal. seu filho que estava com febre, estava doente, e minha mãe, com aquela visão de sempre servir, acolhia o paciente na nossa própria casa. Então isso me marcou bastante. Além disso, meu irmão mais novo, eu tenho 2 irmãos, eu sou o mais velho de 3 homens. Meu irmão mais novo nasceu com uma patologia cardíaca congênita, que se chama tetralogia de Fallot. Hum, Então, a nossa diferença é de 6, 7 anos, então eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. Eu lembro exatamente da luta diária dos meus pais pela vida do meu irmão durante o seu primeiro ano de vida. Que além disso, ele era baixo peso, então ele não tinha condições clínicas na época para fazer uma cirurgia cardíaca de alta complexidade. Então, ele teve que crescer para se tornar um candidato seguro para fazer a cirurgia que iria salvar a sua vida.
Hoje ele é uma pessoa super saudável, graças ao tratamento que foi promovido na época. Mas o primeiro ano não foi fácil. Eu me lembro exatamente de todos os eventos adversos que aconteciam no dia a dia e colocavam em choque essa dedicação, essa luta, essa verdadeira batalha diária dos meus pais pela vida do meu irmão. Então, tudo isso me impactou muito e me fez entender que a medicina transcende o ato técnico. A medicina está muito mais voltada para servidão, para humildade, para acolhida, para solidariedade, para você se colocar no lugar do próximo. E foi isso que me fez me tornar um médico. Então, foi nessa época que eu já decidi que eu queria seguir e me espelhar nos meus pais. E eles me deram todo o apoio, eles não exigiam e não cobravam que eu me tornasse médico, mas essa decisão era inevitável pela experiência que foi bastante oportuna durante a minha infância. Pode-se dizer que a medicina, o senhor não escolheu a medicina, mas ela escolheu o senhor, né? Em certa parte, sim, mas eu não posso negar que eu fui movido, além da inspiração dos meus pais, pelo dom. A medicina, por mais que hoje em dia existam diversas universidades, que o número de vagas para médicos tem aumentado bastante, essa parte do dom tem que vir em primeiro lugar, porque você deve fazer verdadeiramente o que você ama. Então, você vai ter que desenvolver a sua hard skill e sua soft skill, sempre voltado para esse lado humano da medicina. Eu sempre bato nessa tecla, porque medicina é muito mais sobre pessoas do que sobre processos. É muito mais coração do que razão. Justamente. É muito mais dedicação, devoção, do que só você usufruir do status de ser médico. Uhum. Então, isso tem que ser um embate diário na cabeça do médico recém-formado, do médico mais experiente, porque se a gente coloca o paciente em primeiro plano, a gente consegue exercer uma medicina de excelência, uma medicina que valoriza o ser humano em primeiro lugar. E eu não consigo separar a medicina do meu lado cristão também, porque cristianismo é você saber servir o seu irmão. Uhum. E a medicina tem que ser vista com esses olhos. E exercida, claro, com a parte técnica, com excelência, mas também com os olhos voltados para o próximo que está em sofrimento. Você precisa ter a habilidade de ouvir o seu paciente, escutar a sua história, entender a sua dor, acolher a sua ansiedade, para aí você fazer um diagnóstico preciso, um planejamento personalizado, e entregar o melhor remédio, que Uhum. pode ser um tratamento clínico ou, no meu caso, a cirurgia. Mas tudo com a mesma tônica. Você saber amenizar o sofrimento, colocando sempre a dignidade do paciente e o resgate da sua saúde, da sua autoestima, da sua qualidade de vida e do seu bem-estar físico e mental em primeiro lugar. Mas Ai, no caso, igual, lembrando aqui, o senhor falando, a questão da medicina por amor, né? A gente vê muito caso hoje em dia, principalmente eu que estou na área estudantil, muitos estudantes formandos falando questão de dinheiro, né? Questão de ter uma renda melhor. O que que o senhor acha relacionado a isso, doutor? Eu acho que o dinheiro sempre é consequência em medicina. O dinheiro nunca pode ser a causa, porque a coisa mais importante que a medicina pode fazer na sua vida é você deixar uma boa trajetória, uma boa reputação, Uhum. um bom legado. E para isso, se você valoriza esse lado do legado, você tem que entender que dinheiro é algo que você pode perder várias vezes na sua vida, mas legado você nunca pode perder nenhuma gota. Uhum. nossa. E a parte técnica da medicina vai fazer você conseguir abrir várias portas na sua jornada como médico. A parte técnica, mas é a sua formação familiar, o seu caráter e o seu lado humano dentro da medicina que vai fazer você escalar seu próprio Everest e você atingir um próximo nível, não só como médico, mas como ser humano que está disposto a cumprir o que você jurou no dia da sua formatura. Uhum. Primo non nocere, primeiro não prejudicar para depois servir. Ó. É. E até mesmo você mencionou a respeito da temática dinheiro, né? O Bruno, já conheci há um tempo, ele é investidor
E tem uma fala que é bem clássica que não importa geralmente quanto você ganha, o importante é quanto você guarda e aonde você coloca esse dinheiro, né? Uhum. E aí, entrando nesse ponto, queria entender, me fala um pouco dessa sua trajetória, quando você decidiu empreender, falar assim, não, eu tenho que fazer algo além da medicina. Porque seus pais são aposentados, né? Às vezes eu imagino que eles fizeram alguma coisa para isso. Porque é comum você ver hoje na medicina médicos com muitos anos de idade e não pode parar de trabalhar. Porque se parar, acaba a renda. Né? Então, como é que foi essa trajetória sua nesse contexto ali de empreender, de fazer diferente, de pensar no futuro? É. Eu acho que tudo isso começou quando eu descobri ao longo da jornada médica que, além de médico, eu deveria ser empreendedor e eu deveria ser investidor. E você consegue ser empreendedor e investidor dentro da sua própria área de atuação, dentro da própria medicina. Eu fui bastante ensinado na faculdade, como eu comentei anteriormente, sobre hard skills. Existe uma diferença entre hard skills e soft skills. Hard skills são habilidades técnicas que você é ensinado, que você consegue aprender, que você consegue estudar e que às vezes, de uma forma até autodidata, você consegue transbordar. Já soft skills são habilidades emocionais e comportamentais, que Uhum. muitas vezes não nos são ensinadas durante a nossa formação acadêmica. E aí que está a virada de jogo. E aí que está o ponto de inflexão, segundo Flávio Augusto, que eu tanto admiro. Então, quando eu entendi, depois que eu já era cirurgião plástico, que eu deveria deixar de ser eu presa e me tornar CEO do meu próprio negócio, que eu deveria investir em liderança, em branding, em marketing, em posicionamento digital, em comunicação assertiva, em oratória, em geração de valor, em ancoragem de valor, em pessoas, em processos, em ferramentas, no tripé marketing, finanças, comercial, que eu deveria desenvolver a musculatura comercial da minha própria empresa, que eu deveria expor meus colaboradores a treinamentos e cursos frequentes, até para poder cobrá-los, que eu deveria sair do operacional e também me posicionar no tático e no estratégico. Foi aí que eu entendi que eu deveria deixar de ser apenas médico e me tornar também médico investidor e médico empreendedor. Quando eu falo médico investidor, é para eu investir no meu próprio negócio. Porque o maior investimento que você, como médico, pode fazer é na sua própria clínica, é na sua própria técnica cirúrgica, é na sua própria, é no seu próprio equipamento que você consegue atuar como médico, no caso do médico radiologista, no caso do médico patologista. Só que quando você investe, você consegue trabalhar melhor, você tem melhores condições de trabalho, você oferece melhor experiência para o paciente, mais conforto, mais acolhimento, e aí você vai ter o seu prolabore. E aí que está o X da questão, que entra o médico investidor. Nesse momento em que você já investiu tudo que você tinha que investir no seu próprio negócio, que é a sua clínica, o seu hospital, e você consegue aferir seu prolabore, aí você tem que aprender a pagar o seu boleto do futuro. Uhum. O que significa pagar o boleto do futuro? É literalmente fugir da famosa corrida dos ratos, que foi descrita por Robert Kiyosaki, num livro muito famoso chamado Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Corrida dos ratos é quando você trabalha, recebe seu prolabore, seu salário, enfim, paga suas contas, fica endividado, espera o próximo mês para você trabalhar de novo, receber o seu salário, pagar suas contas, fica endividado, ou seja, você nunca sai desse círculo vicioso. E você nunca vai prosperar em busca da sua liberdade financeira e da sua independência financeira. Então, quando você percebe que você tem que pagar o seu boleto do futuro, você vira o jogo. Você entende que você pode conquistar a oitava maravilha do mundo, que é a famosa renda passiva. Até que você comece a exercer a medicina por altruísmo, por entender que você tem a missão, a visão de servir as pessoas, não só pelo dinheiro, mas pelo objetivo de vida. Muito bacana. E para você entender isso, com certeza teve desafios. Me conta um pouco das pedras do caminho, até mesmo para servir de inspiração. O que que você fez? Como é que foi ali? O que que você utilizou de ferramenta, comportamento, pensamento e assim por diante? Os desafios começam no momento em que você é vestibulando. Uhum.
Você vai decidir se você vai fazer a universidade em casa ou se você vai fazer fora de casa, se você vai ter o apoio da casa dos pais ou se você já começa a desbravar já nos primeiros anos de faculdade. Se você tem um planejamento de conseguir passar no processo seletivo para a universidade pública, que vai poupar bastante investimento na sua formação, ou se você vai ter que custear a sua faculdade particular. E depois, quando você termina a faculdade, vem uma nova decisão em relação à residência. E aí você tem que pensar na parte da formação e também já pensar no mercado de trabalho. Dependendo da especialidade que você vai escolher, vale a pena você colocar na mesa a questão do mercado de trabalho mesmo. Se você deseja ficar na cidade que você vai fazer a residência, você já consegue fazer uma carteira de clientes, dependendo da especialidade que você vai exercer. Em contrapartida, existem alguns centros fora da sua cidade que oferecem uma formação melhor. Hum. Então você às vezes fica na dicotomia entre já pensar no mercado de trabalho, mas não ter a formação tão privilegiada, ou investir na formação e quando você voltar para a sua cidade natal, você começar do zero em relação à busca de clientes. E como é que foi para você? Porque você formou na UFG aqui, né, em Goiânia, e foi fazer Unicamp, USP. Como é que foi essas tomadas de decisão, esses pontos de inflexão? Eu sempre valorizei a formação, a excelência, Bacana. porque isso é algo que ninguém tiraria de mim ao longo da minha jornada, ao longo da minha carreira médica. Então, todas as minhas decisões foram pautadas na melhor formação, porque eu queria estar 100% preparado para oferecer o que a medicina tem de melhor, mais seguro e mais moderno para o meu paciente. Então, eu sempre pensei na melhor formação. Foi por isso que eu escolhi ir para São Paulo, porque todos nós sabemos que lá a formação ainda é melhor que a formação médica e a formação da residência aqui em Goiânia, por diversos motivos, até por investimentos do governo, por equipe docente, entre outros fatores. Mas eu tinha dia, hora e minuto para voltar para Goiânia. Isso foi ótimo, porque o pessoal lá em São Paulo, às vezes, pensa muito em reserva de mercado. Então, como eu sabia que voltaria, deixava isso bastante claro, eles fizeram questão que eu aprendesse o máximo possível para voltar para Goiânia e representar o nome deles, uma vez que minha formação estaria eternamente linkada a eles. Interessante. E como eu voltei para Goiânia, e eu sabia que tinha essa questão da reserva de mercado aqui em Goiânia, eu me preparei para tentar ser o melhor na minha área de atuação. É lógico que a excelência só vem com a experiência, com a bagagem que você adquire na sua prática clínica diária, com a atualização contínua, com a participação em diversos eventos científicos, tanto como ouvinte como palestrante, porque quando você ensina, você aprende duas vezes. Mas, do ponto de vista de formação, eu sabia que eu deveria voltar com a formação muito valorosa. Uhum. E foi isso que aconteceu. Além de investir na cirurgia plástica, eu ainda tive a oportunidade de fazer uma complementação especializada, uma área de atuação, uma parte da cirurgia plástica que eu acho muito bonita, que é a microcirurgia reconstrutiva. Quando a gente pensa em reconstrução de qualquer natureza, seja ela por trauma, seja ela por oncologia, existe uma cascata da reconstrução, ou escada de reconstrução, que começa sempre do mais simples, procedimento Uhum. mais simples, para o procedimento mais complexo. Então, se a gente pensar, por exemplo, no fechamento primário das lesões, no enxerto de pele parcial, enxerto de pele local, retalho de vizinhança, retalho à distância, e lá no topo da escada está a microcirurgia reconstrutiva. Porque eu sabia que se eu voltasse como microcirurgião, eu teria muita liberdade, autonomia para trabalhar em qualquer centro oncológico que eu quisesse. E ao longo da minha formação na residência médica, eu entendi que seria mais importante para mim ser um médico assistencial do que um médico professor. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser cirurgião e queria ser professor. Eu nunca deixei de ser cirurgião, nunca deixei de ser professor, mas eu entendi que a minha missão era servir pacientes que precisavam da cirurgia plástica reparadora. Dessa forma, é com muito orgulho que há 16 anos eu sou responsável pelo serviço de cirurgia plástica reparadora do Hospital Araújo Jorge. É um local que eu tenho muito orgulho de contribuir. Eu já tenho uma história muito bonita no hospital, já tive a oportunidade de ajudar, de acolher e servir vários pacientes carentes que operam pelo Sistema Único de Saúde.
E a gente, inclusive, tem um trabalho muito bonito, que até me orgulho do pioneirismo, que é um mutirão de Hum, reconstrução mamária pós-mastectomia, que acontece há 10 anos. É um evento que começou pequeno, com uma ideia individual de um cirurgião sonhador, e que hoje se tornou um evento gigantesco. É um dos maiores mutirões e mais antigos mutirões do estado de Goiás. Nós já tivemos a oportunidade de ajudar de mais de 150 pacientes diretamente nos dias de mutirão e diversas outras ao longo do nosso ano de trabalho. Mais de 50 cirurgiões plásticos de Goiânia e de outros estados já tiveram oportunidade de doarem um dia de trabalho em prol de um gesto de solidariedade e amor a essas pacientes. Vários colaboradores estão presentes desde o primeiro mutirão. Essa ação social de promoção de saúde da mulher já é um evento oficial do Hospital Araújo Jorge e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, e tem a nobre missão de ajudar as pacientes que foram submetidas à mastectomia, que é retirada de parte ou de toda a mama, a terem a mama reconstruída, já que no primeiro momento elas não tiveram oportunidade de passar pela segunda etapa da reconstrução mamária, do tratamento cirúrgico do câncer de mama, que é a reconstrução mamária. interessante. Então, é um prazer muito grande e, na verdade, uma honra poder dividir essa informação aqui com vocês, já que a gente está falando dessa sementinha que foi plantada lá atrás, quando eu escolhi a carreira médica, e que hoje se tornou uma árvore que deu vários frutos, né? E como é que surgiu isso? Como é que foi assim, o movimento ali na época? Como que você foi que você falou, pô, preciso fazer isso? Eu já trabalhava no Hospital Araújo Jorge há algum tempo e a fila de pacientes que necessitavam dessa segunda etapa do tratamento cirúrgico do câncer de mama era muito grande. Então, eu entendi que eu precisava de ajuda. A demanda era muito maior do que o serviço conseguia absorver. Então, eu tive a ideia de fazer uma semana de cirurgia só de reconstrução mamária. E aí eu convidei alguns colegas que eu sabia que tinham esse espírito de solidariedade e que sabiam tecnicamente realizar a cirurgia de reconstrução mamária, que é uma cirurgia de alta complexidade, para me ajudar. Só que logisticamente não foi tão interessante, porque eu tive que ficar todos os dias da semana supervisionando as cirurgias. E eu entendi que estrategicamente não seria vencedor esse sistema no longo prazo. E aí, no ano seguinte, eu tive a ideia de fazer no aniversário de Goiânia, 24 de outubro, que acontece no mês Uhum. do Outubro Rosa, aproveitando o apelo nacional dessa campanha, que é uma campanha tão famosa. E aí o modelo deu certo, porque em um dia a gente conseguia contemplar de 12 a 15 pacientes, já que todos os cirurgiões participavam ao mesmo tempo. E como era um feriado, eu não ia impactar o dia de trabalho dos colegas. Então servia como atrativo para eles poderem participar de forma voluntária desse evento tão bonito que já acontece há 10 anos no Hospital Araújo Jorge. Esse é um baita exemplo de empreendedorismo. Queria chegar nesse ponto, porque isso é um tipo de empreendedorismo que é o empreendedorismo social. Então, você não criou uma empresa, você criou uma campanha para resolver um problema que você vivenciou ali dentro do sistema que você estava inserido ali do hospital. Então, às vezes, o médico ele acha que precisa construir algo para ser empreendedor. Não. Ali dentro do próprio ambiente que você está, do hospital, você pode encontrar ali algumas coisas para você estar resolvendo, ou pontos de melhoria, vamos dizer assim, né? E eu diria que mais do que uma campanha, nós criamos um movimento. Legal. E o movimento leva a uma frequência e a uma ambiência melhores. E dentro dessa metanoia, a gente consegue mostrar para as pessoas que durante esse evento a gente consegue somar alegrias, dividir responsabilidades, multiplicar a esperança das pacientes e subtrair a falta de esperança que muitas chegam para serem acolhidas durante a nossa campanha. Muito E depois de 10 anos, eu posso dizer para vocês que, para nós, cirurgiões plásticos e outros colaboradores do hospital que participamos dessa campanha há tanto tempo, as palavras que ficam são solidariedade. Eu fico até emocionado. Solidariedade e continuidade. Porque essa corrente do bem vai continuar independente da minha presença ou não no Hospital Araújo Jorge nos próximos 10, 15, 20 anos. é um legado, né? E para as pacientes, as palavras que ficam são esperança, quebrar estigma da mutilação do câncer de mama, reencontro com a própria identidade,
resgate da autoestima e retorno da qualidade de vida e do bem-estar. Muito interessante. É exatamente isso, né? Creio eu que tanto todo médico, igual o senhor fez, eu no futuro, aí fazer a diferença no nosso caminho, né? Igual o senhor fez, eu penso um dia fazer também, né, Vitor? Tá fazendo, né? É. Já. Mas eu creio eu que a maioria das dúvidas das pessoas que tem é o medo de fazer essa questão, tomar iniciativa. Teve algum momento assim que o senhor teve e falou, eu vou começar a partir disso? Teve alguma coisa que o senhor apareceu na sua frente e falou, não, a partir disso vou fundar esse movimento? Sim, essas dúvidas, essas sensações de ansiedade, esse preconceito já aconteceu várias vezes comigo. E quando você está diante de uma situação que gera desafio, você tem que entender que o próximo passo é você causar disrupção. E para você causar disrupção, você tem que entrar em movimento. Porque a partir daí, você vai ter pensamentos que geram as melhores ações e suas ações vão repercutir naquilo que você deseja alcançar. Hum. E nesses momentos desafiadores, a pergunta que você deve fazer é: não onde, como e quando. A melhor pergunta que você deve fazer é quem? Qual é a pessoa que pode encurtar o meu caminho e me direcionar? E por incrível que pareça, essa pessoa, na maioria das vezes, chama-se Deus. Além de Deus, é importante você ter mentores, que são pessoas que já chegaram onde você deseja chegar, pessoas que estão onde você deseja chegar, e, na melhor das situações, pessoas que pegam na sua mão e conduzem você até onde você quer chegar. Então, ao longo da minha jornada, eu tive vários mentores e sempre os terei. Porque quando você tem mentores, você consegue encurtar o caminho e você consegue entender quais são as dificuldades antes que elas apareçam na sua frente. Então, muitas pessoas me ajudaram nessa trajetória. Eu não vou ser injusto e eu não vou citar o nome de todos, porque eu posso me esquecer de algumas. Mas fica aqui registrado minha gratidão eterna a todas as pacientes que foram mentoras, a todos os colaboradores do hospital que foram meus mentores, a todos os colegas de profissão que foram meus mentores e principalmente a meus pais, a minha esposa e Deus. Perfeito. Até aproveitando, né, nesse momento, agradecer também aos nossos parceiros, né, que tá fazendo com que esse podcast aconteça. A Altimais, que é uma empresa de contabilidade especializada na área médica. Então, se você é médico, tem uma empresa na área médica, vou deixar aqui o contato para eles. Eles são especialistas na área contábil. E também falar um pouco da Doutores de Valor, né, que é uma empresa, a minha empresa, onde a gente ajuda médicos a transpor ali o seu propósito na medicina através de um curso, de uma imersão e assim por diante. O doutor Bruno até mencionou, né, que quando você ensina, você aprende muito mais. Uhum. Ele futuramente vai fazer alguma coisa novamente na área educacional, já tem uns passinhos, e aí complementando e já fazer, né, quando é que o senhor vai começar? Porque de acordo com a pirâmide de William Glasser, acho que é assim que fala o nome dele. Quando você ensina, você absorve 95% do conhecimento daquele conteúdo e assim por diante. Quando é que vai começar essa jornada? Na verdade, minha jornada começou há muito tempo. Quando eu era estudante, eu já tive a Legal. oportunidade de participar de várias ligas médicas, inclusive a Liga de Cirurgia Plástica. Depois, quando eu era residente, nós fundamos a Liga de Cirurgia Plástica do Hospital da PUC, em Campinas. E eu sempre estive ligado a essa jornada do academicismo. Eu não trabalho como professor universitário, mas eu recebo vários médicos residentes em formação, que serão cirurgiões plásticos, e estudantes de diversas universidades do estado de Goiás e de outros estados no Hospital Raul Jorge. Então, esse zelo com a formação, por entender a dor do estudante, a dor do residente, eu faço questão sempre de servir, mostrando a minha experiência, não só técnica, mas também o lado humano, o lado voltado para a melhora da alma do paciente. Então, eu sempre gosto de ensinar que a gente deve ser médico, cirurgião, não só do bisturi, mas médico e cirurgião de alma e do corpo de todo paciente, sempre com a visão holística, não só da doença em si, mas de todo o paciente.
E sempre que pode, ensina também sobre investimento. Sim. Essa área do investimento é uma área que é um projeto futuro. Eu acho que a gente pode transbordar assim esse conhecimento, até porque eu percebo que grande parte, não só dos estudantes quanto dos médicos, tem dificuldades financeiras. Se eu não me engano, mais de 50% dos médicos têm dívidas, o que eu acho literalmente um absurdo. Até porque, se você deseja investir no seu futuro e no futuro da sua Uhum. família, a primeira coisa que você tem que fazer é quitar as dívidas. Não tem jeito de você ser investidor com dívidas para pagar. Então, o caminho vencedor é quitar as dívidas, fazer um colchão, fazer uma reserva de emergência que garanta todos os seus gastos da sua família pelos próximos 6 meses a um ano. E quando toda essa estrutura estiver sólida, aí você vai dar o próximo passo para se tornar um investidor, que vai depender dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, vai depender do seu perfil de investidor, se você é um investidor mais conservador, se você é mais moderado, se você é mais arrojado, e vai depender também da sua meta, a partir de quando você deseja sair da fase de produção, da fase de acumulação, que é que nós nos encontramos agora, e entrar na fase de desfrutamento ou fase de fruição, que é quando você decide encerrar suas atividades médicas e viver de renda passiva através da fortaleza financeira que você construiu ao longo de toda a sua vida profissional. E aí o mercado financeiro, gado, porque geralmente o médico acaba que ele investe muito em gado, né? Não sei se você já teve alguma vivência de investir em outras áreas. Médico latifundiário. Na verdade, o maior ensino, na verdade, o maior aprendizado que fica para mim ao longo de todos esses anos é que você sempre deve atuar no seu círculo de competência. Para uns médicos, o círculo de competência vai ser o mercado imobiliário. Para outros, vai ser a agiotagem. Para outros, vai ser o agronegócio. Para outros, vai ser viver de renda, de aluguel, kitnet, apartamentos pequenos. E para outros, vai ser o mercado financeiro. Não tem uma regra. O interessante é que você tem que estar confortável quanto aos seus investimentos, porque investimento não é para gerar estresse. Investimento é para você deitar à noite no seu travesseiro, certo de que você está no caminho certo e que você vai prosperar no futuro. Então, a grande dica, se é que existe dica no que diz respeito a investimentos, é que você sempre deve atuar dentro do seu círculo de competência, Bacana. certo? E para isso o estudo tem que ser contínuo, né? Uhum. A gente hoje em dia estuda não só medicina, mas como eu disse no começo, eu invisto muito em soft skills, que são habilidades comportamentais e emocionais. Então hoje eu acho que eu estudo mais comunicação, oratória, liderança, gestão de pessoas, branding, marketing e outros fatores, porque isso faz a gente romper a bolha, sair da nossa casinha, tirar a viseira e enxergar a medicina com outros olhos. Se eu for conversar com vocês, vocês estão muito inteirados hoje em dia em marketing, em redes sociais, em IA, e isso tudo faz parte, IA, eu digo inteligência artificial, e isso faz parte da medicina moderna. Sim. Então, nós que viemos de outra geração, eu vim da parte analógica mesmo. Minha primeira ação de marketing aqui em Goiânia, eu comentei nos bastidores, foi colocar o meu nome nas páginas amarelas da lista telefônica. Eu creio que tem estudante de medicina do primeiro ano de faculdade de medicina que nunca viu uma lista telefônica. Eu já vi. Então, o cirurgião tem que ser um verdadeiro camaleão. Não só o cirurgião, o médico. Porque se ele parar no tempo, ele vai ser uma carta fora do baralho nos próximos 5 anos no que diz respeito a seu posicionamento dentro do mercado médico. Você está falando isso e é muito interessante, porque no primeiro episódio, que vai, né, tá para sair, já, se você tá vendo esse episódio, é porque o primeiro já saiu. Já confira lá. O Dr. Arnaldo e o Dr. Selmo Porto, né, ele é muito por dentro. Então, realmente, para você ser referência, não pode parar de estudar nunca. E o médico, ele tem duas características para mim que o destaca dentro das 10 habilidades comportamentais que a ONU mapeou dos empreendedores de sucesso, que é o quê? Primeiro, estudar bastante. Então, ele é muito autodidata. E o segundo, que ele trabalha bastante também. Porque é jornada de 24, 36 e assim por diante, horas exaustivamente, feriado, não, como se diz, não tem preguiça, não tem braço curto, tanto para aprender algo novo, quanto também para poder trabalhar, executar. Isso eu acho que é um baita diferencial.
E até aproveitando, né, Thiago, traga aí pra gente, por favor, a gente deixar uma lembrancinha pro senhor. Hein? Ah, muito obrigado. Deixei uma canequinha pro senhor com Eu doutor de agradeço. valor. Ó, uma caneca bem bonita aí, pessoal. Você viu, Pra atrás tem câmera aqui. um... Muito obrigado pelo carinho, viu? Essa vai ficar lá no meu consultório. A gente coloca Como sempre atrás recordação. A gente sempre coloca atrás doutor de valor, que é uma homenagem a médicos que realmente contribuem para a sociedade das diversas formas possíveis, né? E a gente vê isso no senhor. Né? Uhum. Então a gente foi muito feliz mesmo em estar Honrados, presenteando, né, Vitor? honrados em estar presenteando. É. E aproveitando esse assunto, eu também sempre gosto de comentar que a medicina tradicional, não só a medicina, mas a cirurgia plástica tradicional morreu. Aí você fala assim, como assim, doutor Bruno? A cirurgia plástica tradicional morreu? O paciente ainda tem que estar em primeiro lugar, é importante para o acolhimento. Sim, tudo isso não acontece. Mas hoje em dia, o perfil do cliente que busca a medicina privada, a medicina particular mudou. Uhum. Quando eu comecei, o paciente vinha atrás do doutor Bruno para comprar cirurgia plástica, para comprar o serviço. Hoje em dia, o paciente não me procura apenas para comprar cirurgia plástica. Hoje em dia, o paciente vem atrás do Dr. Bruno por causa da experiência de acolhimento, por causa da segurança, por causa do cuidado pós-operatório, por causa da responsabilidade, da experiência, da nossa jornada de vários anos como cirurgião plástico. Quando eu comecei, eu sempre perguntava para o paciente: o que eu posso te ajudar? O que você quer fazer? Hoje em dia, a pergunta que eu faço para o meu paciente é: por que você quer passar por essa transformação? E o que você acha que essa transformação vai impactar na sua vida nos próximos 5, 10, 15 anos? Então, a visão de como a gente vai conduzir o nosso cliente mudou um pouco. Sempre procurando o futuro, né? Sempre o futuro. E, para finalizar, hoje em dia o paciente não me procura pelo que eu faço. Eu sou cirurgião plástico. O que eu faço, pessoal? Cirurgia. Cirurgia plástica. Só que o paciente não me procura apenas pelo que eu faço. Hoje em dia, o paciente me procura pelo que eu sou e principalmente pelo que eu tenho. Legal. Então, eu posso dizer para vocês que eu sou um cirurgião cristão, eu sou um cirurgião que valoriza a família, eu sou um cirurgião de formação sólida, tive a oportunidade, graças a Deus, de passar nas melhores universidades do país. Eu sou um cirurgião que tem mais de 20 anos de experiência. Eu sou um cirurgião que tem uma família linda e que toda paciente que entra no meu consultório sabe que eu opero, em primeiro lugar, pensando no dom que Deus me deu e na possibilidade de oferecer o melhor para minha família e o mais seguro para minha paciente. E eu sou um cirurgião que tenho uma formação contínua, participo de diversos eventos nacionais e internacionais, eu tenho as melhores tecnologias, eu tenho até uma técnica própria de mastopexia, e é tudo isso que faz diferença no processo decisório da paciente. Que a paciente, hoje em dia, só opera se ela enxerga o tripé no período pré-operatório no cirurgião. Uhum. E esse tripé envolve, em primeiro lugar, segurança, que é inegociável, não só em cirurgia plástica, como em qualquer procedimento, qualquer atividade médica. Uhum. Em segundo lugar, a busca do melhor resultado, seja esse resultado curativo, quando é uma paciente oncológica, ou um resultado estético natural e duradouro, quando é uma paciente que decide fazer uma cirurgia plástica de contorno corporal. E, em terceiro lugar, uma boa recuperação no período de convalescência, seja no período pós-operatório ou no período após reabilitação de uma patologia clínica, para que essa paciente possa voltar o mais rapidamente para suas atividades laborativas, sejam elas sociais, profissionais, domésticas e até mesmo sexuais. Interessante, né? Super interessante. Essa visão de olhar para o paciente mesmo, que muitas vezes se esquece, né? E assim entender que a mentalidade das pessoas mudam, as coisas mudam, a forma, por exemplo, como o pessoal enxergava o médico era de uma forma, como chegava até o médico era uma. Eu gosto muito de brincar que antigamente era o médico da família. Aí eu falo assim, não é, não é a medicina da saúde, mas é o médico da família por quê?
é o mesmo que atendeu o avô, o pai e assim por diante, a família inteira, né? E hoje em dia você já vê que isso mudou. É um médico que você o encontrou na internet, você se identificou com ele. Antes mesmo de entrar no podcast, a gente estava falando ali com, né, a gente estava comentando que o Dr. Bruno soltou um vídeo esses dias com o filho e atingiu várias pessoas, né? E assim por diante. Então, a pessoa que está ali vendo, ela o enxerga realmente como uma pessoa que tem princípios similares, tem valores similares. E aí, assim, ela conecta com aquele profissional e consequente. É. E Isso é bem interessante, porque esse vídeo do meu filho Pedro mostram que pessoas se conectam a pessoas. pessoas. E é por isso mesmo que o médico hoje que está nas redes sociais, ele tem que demonstrar ser a mesma pessoa que ele é em casa, a mesma pessoa que ele é no ambiente de trabalho, a mesma pessoa que ele é no ambiente de lazer, quando ele está em socialização no final Uhum. de semana com a sua família, ou na igreja, ou no culto. Porque hoje em dia essa máscara não é vencedora no longo prazo. Então, você tem que ser a pessoa que você é. Porque, como eu disse, as pacientes nos procuram não pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é e pelo que a gente tem. E por mais que a gente tá na cidade, 3 milhões de habitantes, né? A grande Goiânia, todo mundo conhece todo mundo também. É igual eu falo, é uma cidade interior grande, né? Exatamente. E outra coisa que eu aprendi, já que vocês estão tão interessados nesse assunto, é na evolução da carreira. Vou falar do cirurgião plástico, que é a minha especialidade, minha área de atuação, né? Eu gosto de falar que existe o cirurgião 1.0, o cirurgião 2.0, o cirurgião 3.0 e o cirurgião 4.0. Essa classificação não é minha, é de um colega, mas eu achei muito interessante e eu carrego e gosto sempre de compartilhar com outras pessoas. O cirurgião 1.0 é aquele cirurgião que só pelo fato dele ter feito a especialização em cirurgia plástica, ele já teria uma carreira promissora. Ele não precisaria participar de mais um evento social, mesmo que ele fosse para a cidade interior, pelo fato de ser cirurgião plástico, ele sempre teria uma clientela cheia e seria referência no lugar onde ele estiver. Uhum. Já o cirurgião 2.0 é aquele cirurgião que, para prosperar, para gerar autoridade, para ser referência, ele teria que estar ligado de alguma forma a uma instituição de ensino, a universidade, ou um hospital de referência na sua região. E, de preferência, ocupar um cargo de chefia. Ou ser o preceptor dos residentes, ou ser o professor titular da cadeira da sua especialidade, ou ser o chefe do serviço. Esse é o cirurgião 2.0. Já o cirurgião 3.0 é aquele cirurgião que, para vencer no mercado de trabalho, começou a colocar o pé na internet. Então, ele abriu lá uma conta de Facebook, mais ou menos em 2011, 2013, ou esse cirurgião já começou a investir no Instagram, mesmo que fosse só com estáticos, ou com aquele tipo de postagem que hoje já não gera engajamento. Mas era o cirurgião que já estava antenado para a internet. Já o cirurgião 4.0 é o cirurgião que tem presença digital. Legal. É o cirurgião que tem notoriedade nas suas redes sociais. E mais, é o cirurgião que as usa para educar a sua paciente. A gente sabe que a rede social serve tanto para atração quanto para conexão. Mas o cirurgião que usa as redes sociais de forma educativa, ele prospera mais, porque é uma paciente que já vem sabendo o que quer. Ele já consegue gerar nível de consciência. Ele já consegue ensinar para a paciente qual que é a dor que ela realmente sente e por qual tipo de dor ela deve procurar o cirurgião plástico. Tem o cirurgião plástico que investe em branding, que investe em renovação da marca, que investe em equipe de marketing interna, que está presente e diversificando conteúdo em todas as redes sociais. É o cirurgião que entende de funil de venda, ele sabe criar conteúdo de atração, conteúdo de conexão, engajamento e até mesmo conteúdo de fechamento. Legal. Esse é o cirurgião que vai prosperar da agora para frente. Interessante. Esses dias eu vi um cirurgião na área também de plástica que ele estava usando uma estratégia que é comum em outros mercados, mas é a primeira vez que eu vi na área de cirurgia plástica. Tem até mesmo, né, um nome bonito para isso, que é o benchmark. Eu acredito que ele fez. Ele foi lá fora e viu o seguinte: peraí, o pessoal vai lá, faz um evento, esse evento aumenta a consciência das pessoas e ele fecha ali a venda. O que esse cirurgião faz? Ele faz um evento educativo
para aqueles leads que estavam, a pessoa interessada ali em fazer uma cirurgia, e aí nesse evento ele vai fazer o quê? Aumentar o nível de consciência, confiança, e aí depois o time comercial vai lá, se encarrega de terminar de fechar o procedimento. Então, assim, algo a mais que ele visualizou em outro mercado e está aplicando no mercado de cirurgia plástica. Então, o tempo inteiro, né? Já que a gente falou do cirurgião 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, é o tempo inteiro se reinventando e acompanhando o mercado. Então precisa sair um pouco fora da medicina para isso. E aí, até aproveitando, como é que foi nesse início de consultório particular e assim por diante? Como eu disse, na universidade, até mesmo na residência, eu não fui ensinado quanto à necessidade dessa visão empreendedora. Eu não sabia nada de gestão empresarial. Inclusive, por incrível que pareça, eu fui aprender que eu precisava de um contador quando eu já estava trabalhando no meu consultório particular. Nossa. E essa realidade é a realidade de muitos outros colegas. Então, foi nesse momento, diante dessa dor, que eu entendi que eu precisava de ajuda. E eu fui atrás de diversos mentores que me ajudaram, e principalmente na mudança de mentalidade, na mudança de mindset, para que eu pudesse dar o próximo passo, mudar a minha ambiência e frequência e entender que soft skill, que liderança, que gestão faziam parte do meu dia a dia. E é importante fazer um adendo aqui que existe uma diferença entre liderança e gestão. O líder tem que ser um bom gestor, mas eu já vi bons gestores que não são bons líderes. Legal. Liderança é sobre pessoas. Gestão é sobre dados. Liderança é coração. Gestão é cérebro. Liderança é gestão de emoções. Gestão é razão. Então é importante você atuar nesses dois segmentos do seu próprio negócio. Independente se você é um médico clínico, um médico cirurgião, um médico radiologista, enfim, independente da sua área de atuação. E isso eu não aprendi da noite para o dia. Eu aprendi dando murro em ponta de faca. Conta um aí. Eu aprendi a duras custas. Tive que investir, eu não falo gastar. Eu investi porque teve retorno. Investir na minha formação empreendedora, investir na minha formação como cirurgião investidor. Já errei, já acertei, mas o erro serve como aprendizado. E é importante, nesses casos, você errar rápido e tomar uma nova atitude, um novo rumo, na mesma intenção, para você não perder essa metanoia de transformação, para você prosperar. E sempre lembrar do time. Não adianta você estar nessa frequência e sua equipe está abaixo. Então você sempre tem que trazer o time, seus colaboradores, para a mesma frequência. E aí entra a função e a gestão e a boa liderança. E relacionado, o senhor falou que foi descobrir essa questão de gestão empreendedora, quando eu já estava no consultório particular. Se fosse para o senhor fazer diferente na faculdade, o que que o senhor fazeria para a pessoa já chegar lá pelo menos mais preparado, digamos, né? Então, na verdade, essa pergunta sua é interessantíssima. Só que o problema não está na faculdade. O problema está muitas vezes no nosso lar. Nossos pais não conversam sobre gestão, liderança, educação financeira com os filhos. Na minha época não funcionava isso. Talvez hoje seja diferente. E eu pretendo fazer assim com meus filhos. Inclusive, me perguntam muito se eu vou querer que meus filhos sejam médicos também. E a resposta que eu dou para quem me pergunta isso, olha que interessante, é que eu tenho 3 filhos homens, que eu vou condicionar meus filhos a serem resolvedores de problemas das outras pessoas e que meus filhos sejam bons vendedores, independente do que eles farão como profissão. Mas se eles souberem resolver o problema das outras pessoas e se eles souberem vender, eles terão prosperidade nas suas respectivas profissões. Muito legal. É o segundo médico que fala que quer que o filho dele, independente da profissão, seja bom vendedor, que eu escuto já essa semana. Muito interessante. Nessa minha jornada como empreendedor, eu entendi que eu era vendedor e eu não fui ensinado isso na faculdade. Muitas vezes me passaram conhecimento de que era feio vender, de que a gente tinha que ser só médico sacerdote, médico catedrático, não podia cobrar caro das pacientes. E, na verdade, essa ideia não é correta. A gente vende procedimento, a gente vende cirurgia.
Só que você tem que entender que a venda em medicina acontece quando a dor encontra a solução. Olha que maravilha, gente. Você, como médico, deve atuar como vendedor, mas você tem que trazer à luz de que a sua venda acontece quando a dor da paciente encontra a sua solução. Uhum. Vender é você ajudar o próximo a dar o próximo passo, melhorando a sua qualidade de vida, seu bem-estar. E você, na verdade, como bom profissional, que eu acredito que você seja, você tem a obrigação de vender. Porque você tem a obrigação de oferecer algo melhor para essa paciente. Porque se ela não comprar de você, ela pode comprar de outro que não vai oferecer um serviço ou um produto que realmente vai melhorar a sua qualidade de vida, a sua autoestima e o seu bem-estar. Interessante. Interessante. Eu lembro tive a oportunidade de trazer o Breno Perrucho, que é a geração mais nova do Thiago Negro, que fala sobre investimentos. E ele fala que tinha uma resistência muito grande de criar um produto educacional e vender, e assim por diante. E o Thiago Negro pegou e desconstruiu, né? E isso junto ali com ele, no sentido de que quando ele vende, ele está vendendo o quê? Uma estruturação, que ele na verdade está oferecendo ali uma oportunidade de ter um curso para as outras pessoas, é uma troca ali que ele está exercendo, afinal, se ele teve o trabalho de fazer aquele material e assim por diante, então a venda, né, ela não é uma coisa para ser forçada, não é uma venda que é uma coisa que prejudica e assim por diante. É nada mais do que você está dando algo de valor para aquelas pessoas e está recebendo algo em troca daquilo. Né. Então é bem interessante a gente pensar na venda como algo que acontece e a gente tentar realmente ajudar as pessoas através daquilo que a gente está fazendo, que a gente pode oferecer de valor na vida delas. Isso é verdade, é muito importante. E eu já tive a oportunidade de encarar a cirurgia plástica de uma forma ainda mais interessante, porque quando a paciente chega no consultório em busca da melhora da sua autoestima, do seu autocuidado e do seu bem-estar, a gente percebe muitas vezes que essa paciente está debilitada Uhum. psicologicamente, entristecida e muitas vezes com vários traumas emocionais, muitos que vêm da infância, da Interessante. adolescência, do início da vida sexual ou da própria vida conjugal da paciente. Uhum. Então, cabe a nós, cirurgiões, ter essa sensibilidade, esse olhar humano de entender a história de cada paciente, interpretar os anseios, entender a ansiedade, acolher a dor e oferecer o que a cirurgia plástica tem de melhor, que é esse poder de transformação, não só da aparência, mas principalmente da essência. Uhum. Então, eu já tive a oportunidade de ver em vários tratamentos pós-operatórios pacientes que conseguem, depois da realização da sua cirurgia plástica, do seu sonho de transformação, melhorarem seu estado de humor, estabelecerem um novo ponto de equilíbrio psicoafetivo, retomarem suas atividades profissionais e deslancharem mesmo nas suas profissões e reconectarem com seu cônjuge, retomando o casamento, o namoro, a união estável, enfim, pacientes que conseguem encontrar a felicidade depois do procedimento cirurgia plástica. Uhum. Mas tudo isso tem que vir envelopado com muito acolhimento, com humanização, com responsabilidade, com ética, com cuidado no pós-operatório, Uhum. porque a paciente se sente abraçada, a paciente se sente valorizada. E aí sim, ela vai poder olhar na frente do espelho e se reconectar com a pessoa que ela sempre foi. Ela vai conseguir viver sua melhor versão, ela vai conseguir escalar o seu próprio Everest e ela vai conseguir desfrutar da sua autoestima, do seu autocuidado e da sua autoconfiança. É uma coisa que o senhor falou que eu tá pontuando muito, que a gente percebe hoje em dia, né, a questão do até o doutor Selmo Porto falou no primeiro podcast, questão do vínculo do médico com o paciente, esse amor, né, esse contato. É uma coisa que a gente não vê hoje em dia, né, Vitor? Relação, por exemplo, chega no consultório, o médico fica lá no computador, nem tem esse olhar olho a olho, não pergunta, às vezes, alguma coisa, às vezes não é só a doença, mas sim um todo, né? Chega no consultório, não tem uma cadeira, por exemplo, o paciente sentar, e assim por diante. A gente vê muito isso hoje em dia, né. Mas passando para
outro assunto, Pois não? eu creio eu que é uma dúvida de muita gente igual eu tenho. O senhor disse que entrou na faculdade já querendo cirurgia? Sim. Uhum. Meu pai é anestesista e minha mãe é pediatra. E eu decidi que eu queria ser cirurgião. Hum, Só que eu não sabia qual cirurgia eu faria. Mas, ao mesmo tempo, é importante que antes de você ser cirurgião, você seja um bom médico. Então, apesar de ter a vontade de ser cirurgião, eu passei por toda a clínica médica, passei pela obstetrícia, pediatria, psiquiatria e tentei absorver o máximo possível, porque eu sabia que antes de ser um bom cirurgião, eu deveria ser um bom médico. hum, Quando eu comecei na residência, eu quis passar em toda a clínica cirúrgica para entender qual cirurgia eu faria. E depois de ter a oportunidade de passar pela cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica, cirurgia torácica, gastrocirurgia, eu entendi que a cirurgia plástica combinava com a minha personalidade, com a minha formação familiar, porque eu sou muito perfeccionista, eu sou muito detalhista, eu sou aquele cirurgião cartesiano, eu gosto de tudo muito alinhado, certinho. hum, E isso está diretamente relacionado à cirurgia plástica. uhum, E além disso, eu entendi que a cirurgia plástica pode ajudar na parte estética e na parte funcional. Legal. Porque a gente pode fazer a cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora. Muito legal. Então, a parte da cirurgia plástica reparadora sempre fez parte da minha formação. E é através dessa cirurgia plástica que restaura, que resgata tecidos, que eu consigo transformar a vida de diversos pacientes que eu já tive a oportunidade de atender, não só no Hospital Raul Jorge, mas também na minha clínica privada. Muito interessante. nossa. Conta, se tiver, né, se o senhor puder, o que que sua mãe falou para o senhor no dia da formatura? Acho que o Pedro merece ouvir É, isso eu também. tô curioso agora. É, essa história é muito interessante porque eu não me canso de falar dos meus pais, porque meus pais me ensinaram duas principais características que um bom profissional e um bom homem deve ter, que é humildade e gratidão. Bacana. Isso eu aprendi quando eu era criança. Só que meus pais me impactaram muito. E tudo que eu sou, eu devo a Deus e devo a meus pais. E meus pais são vivos e todos os dias eu ligo para eles e os agradeço. Esse daí é uma ação que eu faço há muitos anos. E eu acho que isso daí faz toda a diferença. Mas quando eu entrei na faculdade, meu pai, anestesista, virou para mim e me disse uma frase que é uma frase clichê, mas que eu me lembro todos os dias no meu dia a dia de trabalho. Ele me disse: Bruno, se você não nasceu para servir, você não serve para viver. Hum, E ao longo da minha faculdade, vários outros exemplos aconteceram dentro de casa e até mesmo quando eu frequentava hospitais, ambulatórios e ambientes acadêmicos, porque vários professores conheciam meus pais. E os meus professores citavam meus pais como exemplos. É mais puxado quando ele conhece teu pai. Minha mãe é E no professora. dia da minha formatura, enquanto muita gente comemorava, minha mãe me pegou pelo braço, me puxou num espaço reservado e me disse: Bruno, se você quer ser um médico de alma e não apenas um cirurgião do bisturi, você deve entender e escutar as palavras que eu vou te dizer. Toda vez que uma paciente entrar no seu consultório, independente do que ela deseja, escute a paciente. Ouça a história da paciente. Interprete a sua dor. Sente do lado da paciente, pegue na mão dela e sinta a vibração dessa paciente. Saiba entender sua ansiedade, seus preconceitos, seus desejos e saiba interpretar o sonho dessa paciente. Porque aí sim você vai oferecer o que tem dentro de você, que é essa parte humana da medicina. E para você exercer dessa forma que eu te disse, sempre lembre-se do seguinte fato: toda paciente que entrar no seu consultório, atenda como se fosse eu. Então, o que você faria pela sua mãe, faça pela paciente. O que você jamais faria pela sua mãe, nunca faça em nenhuma paciente. eu acho muito interessante essa parte. Realmente, até igual eu falei antes, o São Porto ele coloca muito essa questão, igual o senhor fala, da medicina humanizada, né?
É algo que eu acho, assim, tão interessante. Às vezes a pessoa chega lá com alguma causa, mas às vezes é outra causa que tá tendo em casa, mas tá desabafando ali para o senhor, né. É, E exatamente. principalmente nessa parte, creio, oncológica que o senhor trabalha, deve que o senhor já ouviu muitos relatos assim também, né? E já ouvi, cara. E eu posso te falar com propriedade que o câncer de mama, às vezes, se torna um grande obstáculo na vida da paciente. Porque imagina você, uma paciente que tem a mama retirada, ela pode até se sentir curada, mas ela não se sente completa, enquanto não passa pela reconstrução da mama que foi retirada. Uhum, A reconstrução mamária permite muitas vezes que a paciente coloque um ponto final na sua luta contra o câncer de mama. E é através da reconstrução mamária que a gente faz com que essa paciente mude a página, reescreva sua história de vida, uhum, atingindo não só o ponto da reparação física, mas principalmente do bloqueio emocional que o diagnóstico de câncer de mama causa na paciente e nos seus familiares. Daí a importância da humanização do câncer de mama, uhum. que envolve não só a retirada da mama, mas também a reconstrução mamária, possibilitando essa paciente o processo de socialização. Legal. Hum, Interessante, né? muito, nossa. Eu acho é até complexo, né? É um assunto assim que entra assim, a gente fica refletindo, né? A minha avó, ela vivenciou, não foi de mama, mas ela passou por um processo e a família fica muito abalado, o paciente fica muito abalado e o médico ele acaba querendo não servindo ele realmente como apoio, né? E voltando aqui um pouco sobre a questão do empreendedorismo, me conta como é que foi, por exemplo, como é que é hoje em dia a sua rotina como médico, empresário, pai? Como é que é isso hoje para você? Como é que é a sua rotina? Sim. Investir em liderança, em gestão estratégica, em me libertando do operacional e me posicionando no tático e no estratégico, permitiu desfrutar desse lado empreendedor e principalmente do meu lado familiar, que eu tive mais tempo para cuidar de outros assuntos. Antes eu ficava muito focado no operacional. O que que é operacional? Eu ficava focado em cadastro de lista de pacientes, enviar mensagens burocráticas para as pacientes, e eu não focava apenas na cirurgia. Hoje em dia, o cirurgião que se posiciona no tático e no estratégico, ele deve ser um bom cirurgião, ele deve ser um produtor de conteúdo e ele deve ter tempo para tratar muito bem suas pacientes. Uhum. Todo o resto é exercido por uma equipe de colaboradores de alta performance, muito bem treinada, que segue mentalidade de metas, processos bem definidos, ferramentas adequadas e uma forma operacional linear que faça com que, mesmo que esse colaborador não esteja no meu time daqui 6 meses, todo esse processo operacional continua funcionando. Porque o script está pronto, a pessoa entra para executar. Você está falando isso, uma próxima onda que eu vejo, né, que surgiu é o que as empresas, elas terem, né, ficar mais forte, porque algumas empresas já têm, ter ali realmente um curso interno ali, né? Então acho que essa é uma próxima onda onde qualquer colaborador que entrar, ele vai ter ali um curso para ele aprender como é que vai ser a parte de secretariado, o que que ela precisa fazer, como é que vai ser e assim por diante. Então cada empresa vai ter ali o seu POP, que é o termo técnico, né, para esse procedimento operacional padrão, é em formato de videoaula e assim por diante, para que todo mundo esteja 100% alinhado e proporcione tanto melhor para a empresa, quanto para o paciente e assim por diante, que todo mundo viva realmente em alta performance. Exatamente. Eu já estou instalando na minha clínica um CRM, que é o Customer Relationship Management, e dentro desse CRM vai ter uma área do colaborador, na qual vai existir esse onboarding. Então, quando um novo colaborador entrar na minha equipe, ele vai fazer o cadastro no CRM e ele vai assistir as videoaulas e no final vai ter uma prova, um teste. Uhum. E ele vai receber um certificado de Legal. que está apto para trabalhar no meu time.
Uhum. Então, essa mentalidade empreendedora é disruptiva, faz você economizar tempo, não ter retrabalho e prosperar de forma mais rápida. Bacana. Eu trabalhava como, né, no formato de agência de marketing aí, a maioria dos médicos também Uhum. conhece esse formato. E quando você falava CRM, falava assim, hã? Uhum. Conselho Regional de Medicina, sou cadastrado, né? Então, ainda muitas pessoas não conhecem o que que é essa noção de gestão ali do paciente mesmo, do cliente, que é o termo correto, né? E que pode ser tanto o basicão ali que você faça numa planilha de Excel, num papel, até mesmo um sistema, um software completo ali que vai ter ali, por exemplo, no caso do Dr. Bruno, um onboard para estar ajudando as pessoas, né? Essa era até uma das minhas perguntas para uma pessoa entrar na equipe do senhor. O que que o senhor olha mais? Um currículo? Como que a pessoa é? Tem alguma coisa mais específica assim? Hoje em dia eu contrato a personalidade e a fidelidade do colaborador, Hum, porque a parte técnica é treinável. hum, Então eu olho mais para soft skill do que para hard skill. uhum, E quando o colaborador entra na minha equipe, eu não estou comprando horas do colaborador, eu vendo um plano de carreira. hum, E quando o colaborador entra na minha equipe, eu ofereço 3 elementos fundamentais para que ele se sinta engajado no meu time e para que ele vista a camisa do negócio. Legal. Primeiro, senso de pertencimento. Segundo, bonificação. Terceiro, reconhecimento. Qualquer colaborador necessita desses 3 pilares. Posso repetir? Uhum. Pode. Senso de pertencimento à equipe, bonificação e reconhecimento. Geralmente, se você perde um colaborador, é por um desses 3 problemas ou problema de relacionamento. E aonde que o senhor descobriu isso? Fazendo vários masterminds, mentorias, cursos, palestras sobre liderança, gestão, empreendedorismo médico e mesmo assim eu aprendo todos os dias na prática. Porque o jogo é infinito, mas você tem que jogar de forma que você coloque todas as peças do tabuleiro a seu favor. Uhum. E para isso acontecer, eu preciso de uma metodologia de gestão e liderança que me leve a resultados disruptivos. Bacana. Para a gente crescer, a gente tem que medir os dados. Para medir os dados, você precisa de uma boa ferramenta. E a ferramenta só é utilizada corretamente se você tem processo. E quem vai executar esse processo são as pessoas que você coloca no seu time. E tudo isso linkado com marketing, financeiro e comercial. Legal. Muito interessante. Muito. E o senhor acha que, voltando agora para o futuro da cirurgia plástica, né? O senhor acha que a gente está nesse caminho que estamos indo para um caminho que o senhor acha mais tecnológico, robótico? Ou ainda esse toque humano vai se tornar digamos, um artigo de luxo? Excelente pergunta, e eu gosto de falar sobre a cirurgia plástica como um adendo especial dentro da medicina. A cirurgia robótica dificilmente vai entrar na cirurgia plástica como ela já está presente, por exemplo, na cirurgia oncológica. Por quê? Porque a cirurgia plástica ainda é artesanal, ainda está relacionado muito com a habilidade manual, com a experiência, com o olhar artístico de cada cirurgião. O que que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você seja cirurgião plástico. Se eu fizer uma lipoaspiração de uma paciente X e se você fizer a mesma lipoaspiração da paciente X, o resultado estético final será diferente. Porque na lipoaspiração entra muito a habilidade técnica, o senso artístico, a experiência do cirurgião, a experiência com o uso de tecnologias, o quanto o cirurgião prepara essa paciente no período pré-operatório. Então, são muitas variáveis. Uhum. Mas a principal variável ainda é o cirurgião colocando a melhor técnica cirúrgica e a melhor tecnologia em prol da segurança e do melhor resultado natural e duradouro da paciente. Bacana. Hum, Então, a cirurgia plástica tem essa peculiaridade. uhum. Tem muitas pessoas que ainda acham que essa questão da tecnologia, principalmente a gente falando antes, questão da inteligência artificial, olha como um inimigo em vez de um amigo, né, na medicina. Até no meio estudantil que eu estou, às vezes, não falando.
questão de usar só isso, né? Mas usar como um parceiro, um amigo, né? O senhor acha isso certo? Perfeito. O cirurgião plástico nunca pode ancorar seus resultados no uso de tecnologia. Uhum, A tecnologia é complementar a melhor técnica cirúrgica que foi personalizada, que foi planejada de forma individual para aquela paciente. uhum, Então, vamos supor que você saiba usar todas as tecnologias de uma lipo HD. O Vaser, que é a lipoaspiração ultrassônica, você tem o Microair ou Vibrofit, que são os aparelhos mais modernos de aspiração de gordura, e que você use tecnologia de retração de pele para conseguir uma boa melhora da flacidez, no caso o Ergoplasma ou o Quantum. Mas você não sabe olhar para sua paciente no período pré-operatório, interpretar exatamente o que ela deseja e fazer um planejamento individualizado. Seu resultado não vai ficar 100% otimizado. hum, Certo? Então, o armamentário tecnológico vem para agregar na técnica cirúrgica de excelência, com os olhos voltados para um planejamento individualizado de cada paciente. E aí sim você vai romper a sua bolha e vai entregar resultados sofisticados, com segurança, com naturalidade e com durabilidade, o que vai impactar diretamente na qualidade de vida e no lifestyle da sua paciente. Muito Nossa, legal. é tipo um Leonardo da Vinci aí. Realmente, as técnicas, né? Até eu acho que vamos entrar para um tema polêmico agora, né? Hoje a gente vê muito pessoas até de outras áreas na pós-graduação, né? Relacionado a plásticas, botox. O que que o senhor acha disso também? Eu acho o seguinte, quando você entendeu na sua fase de processo decisório que chegou o momento de você investir na coisa que existe mais importante na sua vida, depois de Deus, que é a sua saúde, você tem que procurar a pessoa, o profissional que está mais habilitado para te oferecer o que tem de mais seguro, mais moderno e melhor. Uhum, E às vezes esse profissional que oferece melhor preço, o profissional que atende volume, não vai ser o profissional que vai te levar a ter um resultado exponencial, a ter um resultado sem complicação, um resultado com a garantia de que você vai ficar satisfeita, de que você não vai ter nenhuma intercorrência grave no pós-operatório, de que você vai ter uma boa recuperação, um período de convalescência pequeno que vai te possibilitar voltar rapidamente para suas atividades laborativas. Hoje em dia, e sempre vai acontecer assim, quando você pretende investir na sua autoestima, na sua saúde, seja através de um tratamento estético ou mesmo um tratamento clínico, você tem que entender que qualidade, segurança não conversam com preço baixo. uhum, Então, qualquer produto ou serviço que você vai procurar na sua vida, você tem que priorizar qualidade e segurança. Se você prioriza preço, ou você perde em qualidade, ou você perde em segurança. Então, a busca do profissional está diretamente linkado à segurança e qualidade. Então, você tem que procurar os profissionais que estão realmente habilitados, certificados, treinados, que passam por aprimoramento contínuo e que aí sim você vai ter o selo de garantia de que está nas melhores mãos. hum. Muito interessante também essa parte. Sim, com certeza. É. Ainda bem que vai ter os cortes aqui, né? E pior que não, que aqui é ao vivo, é gravado ao vivo, ou seja, você só corta o início e o fim e posta. Então tá É, ótimo. então, assim, até mesmo para você que tá aí nos vendo, a gente tá nos desafiando fazendo um podcast, porque na hora que você vê ali, ouve, né, Uhum. parece que é tão tranquilo e fácil, mas aqui também tá um nervoso, né? Eu achei interessante no nosso primeiro podcast. Eu estava realmente muito ansioso, hoje eu tô mais tranquilo. Mas uma coisa que mais uma vez o professor Selmo Porto falou, que nesses momentos quando a mão gela, às vezes a gente fica assim meio nervoso, são os momentos que vai ficar marcante na nossa vida, né? Uma conversa dessa, né, Vitor? Sim, Realmente com certeza. eu como estudante de medicina vou levar para o resto da vida. Muita experiência, muitas questões que a gente traz aqui que a gente vai usar no nosso futuro, né? É aquela troca de conhecimento e trazer realmente uma visão diferente, porque quando a gente conhece outras coisas, a nossa mente ela se expande e não volta mais. Acabou. Uhum.
É Exato. bem isso mesmo. E a gente já tá até mesmo partindo para o final, tá indo para o terceiro filho, né, doutor Bruno? E aí eu queria entender o que que o senhor pensa sobre legado, o que que você pensa de deixar para a posterioridade? Já tá deixando muita coisa aí, né? Já tem mais de 10 Exato. anos do projeto, do movimento, mas o que que o senhor pensa em deixar, assim, de valor para os seus filhos, de sabe, acho que o senhor entendeu a pergunta. Eu entendi. Eu acho que o o conselho, o que eu posso deixar, não só para os meus filhos, mas como para o médico que está em formação ou para o médico que entrou agora no mercado de trabalho, é que a coisa mais importante que ele pode deixar é a sua trajetória, é o seu legado. A gente sabe que a parte técnica é muito importante e que vai fazer com que esse médico rompa barreiras e tenha várias portas abertas ao longo da sua jornada. Mas a verdadeira semeadura vem da sua formação familiar e formação acadêmica, do seu caráter, Hum. da sua personalidade libada e do fato dele dormir todos os dias à noite com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que fez o melhor para cada um dos pacientes que ele teve a oportunidade de assistir. Muito bacana. Uhum. E até aproveitando aqui, agradecer ao nosso patrocinador também da Óptima Saúde. Então, se você é médico de Rio Verde, né, e assim por diante, a Óptima Saúde sempre está ali buscando médicos para estar integrando seu corpo clínico. Tá? A gente vai deixar também aqui as informações embaixo, acho que vai estar aparecendo um QR Code por aqui e assim por diante. Então, muito obrigado à Óptima e você que é médico ali da região, né, os procure assim por diante para saber mais. E já caminhando para o final também, né, você que está aí nos assistindo, comente aqui, compartilhe, seja like ou dislike, o YouTube vai, né, a gente vai melhorando e assim por diante, comente às vezes, traz fulano de tal, ou fala sobre determinado assunto, para a gente estar acompanhando e produzindo o melhor podcast a cada vez. Afinal, empreender também é melhorar com os feedbacks, ouvir os feedbacks para estar sempre se aperfeiçoando. E algum comentário, Pedro? Seguir o movimento médico empreendedor também, Ai, né? aí. A gente é um movimento que iniciou esse ano, na qual vamos trazer diversos entrevistados, né? Igual o Dr. Bruno, a gente entrevistou também o Dr. Celso Porto, mais o filho dele. Vai ter os Arnaldo. masterclass também nas faculdades. Então, realmente é algo produtivo para todo estudante de medicina e médico recém-formado, até mais médico experiente, né? Daquela escala do 1.0 a 2.0, 3.0 e assim por diante. Eu acho que é trazer justamente essa ideia de que um exemplo. Eu acredito que o exemplo arrasta. Eu acho que Uhum, quando você fala muito de legado é muito isso, né? É ser um exemplo para as pessoas assim por diante. A gente vai uhum, deixar também aqui todos os arroba para você poder estar acompanhando a gente nas redes sociais e assim por diante também. uhum. Doutor Bruno, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. É uma honra estar aqui com você. Gostaria de deixar um recado final para o pessoal. O que que você aconselha ali para quem está na medicina, pensa fazer, né, uma carreira, está começando, ou já está lá na frente? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o honroso convite. É um prazer vir aqui. Pode ter certeza que eu aprendi muito. Essa troca de experiência sempre é válida. Eu Uhum. gostaria de parabenizá-los pela disrupção, pelo pioneirismo, pela coragem de estarem aqui fazendo um podcast ao vivo. Para vocês que estão em casa, saiba que não é fácil e vocês estão muito bem. E Obrigado. fazendo podcast, pode ter certeza que vocês estão fazendo bem, porque vocês vão ajudar muitas pessoas, muitos médicos que estão em formação, ou médicos que já estão já em jornada de trabalho, às vezes médicos até experientes, porque muitos não tiveram ainda essa mudança de mentalidade e ainda não falam de empreendedorismo, não falam de finanças. E muitos têm até preconceito contra esses assuntos, Entendi. certo? Então vocês estão de parabéns. A lei do retorno nunca falha. Vocês vão prosperar muito e eu gosto muito de falar da semeadura. Vocês estão plantando. E a gente sabe muito bem quantas sementes existem em um fruto, mas a gente não sabe quantos frutos uma semente pode dar. Então, mais uma vez, eu reitero meus parabéns a você. Muito Em bom. relação à mensagem final, o que eu gosto de falar para minhas pacientes e para as pessoas que eu converso é que hoje em dia eu vejo muitas pessoas desconectadas de quem elas são.
E essa busca não é só na frente do espelho. A conexão tem que ser sempre com o seu eu interior. E às vezes essa mudança não vem de fora para dentro. Essa mudança vem de dentro para fora. E para isso a gente sempre tem que vencer nossos bloqueios emocionais, que eu gosto de chamar de fraturas emocionais. Legal. E às vezes você vence isso com um simples diálogo com o seu cônjuge, um perdão para o seu filho, um aperto de mão com aquela pessoa que você não se relaciona bem no ambiente de trabalho, ou até mesmo através da transformação da sua aparência que a cirurgia plástica pode trazer. Mas esse senso de transformação faz parte de uma mudança de mentalidade em busca de uma vida melhor, em busca de ter mais autoestima, em busca de ter mais qualidade de vida e principalmente bem-estar físico e mental. Muito legal. Acho que fica muito como mensagem, né? Essa ponto de ter uma generosidade mental mesmo ali, de você compartilhar, de ter a humildade de perguntar o que você não sabe ali, assim por diante, de participar realmente para aprender dos movimentos que tem, assim por diante, e pensar sempre em fazer o bem. Acho que tá ficando muito isso no podcast. Querer fazer o bem, plantar e assim por diante, ser humano. E agora voltado para o senhor, uma última pergunta. Se fosse para o senhor gravar um vídeo de 30 segundos para mandar para o Bruno lá de 2004, recém-formado, o que o senhor falaria nesse vídeo? Uma pergunta interessante. Eu nunca parei para pensar, mas eu vou responder com o que veio na minha cabeça. Bruno, seja pai o mais rápido possível. A paternidade me transformou numa pessoa maior. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de amar tanto, tanto um ser humano quanto eu amo meus filhos. E mais do que a paternidade ela me trouxe uma clareza de que a minha esposa, a Marielle, é a pessoa mais importante da minha vida, mesmo nós tendo 3 filhos. Porque eu tenho a certeza de que a Marielle estando bem, meus filhos também estarão. Nossa. Caramba. Meu amor. Pra quem não sabe, a gente às vezes tem alguns convidados que nos acompanham, né? Exato. E hoje, como o Pedro fala, a primeira dama dele veio acompanhando. Já tô pegando várias dicas aqui com o Dr. Bruno. Mas bom demais. Foi uma honra ter o senhor aqui conosco, né? Realmente são muitas informações que eu vou levar para a vida, como quem está assistindo, eu creio eu que vai levar também, né, Vitor? Muito obrigado mesmo, doutor. Eu que agradeço o convite e até a próxima oportunidade, né? Combinado. Espero ser convidado no futuro para poder bater esse papo gostoso com vocês novamente. Com certeza. E provavelmente a gente também vai estar melhor em fazer podcast assim por diante. Muito obrigado, doutor Bruno. Muito obrigado a você que está nos assistindo e até o próximo. Até mais.